Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje abordaremos os últimos eventos das investigações envolvendo Bolsonaro e que se encontram em curso perante o Supremo Tribunal Federal. Como vocês já devem ter lido na mídia, o ministro Celso de Mello havia determinado a apresentação pelo governo dos vídeos da reunião ministerial aludida no depoimento de Moro. Diante desse despacho, a AGU respondeu sustentando uma suposta impossibilidade de apresentação dos vídeos que, no dizer da AGU, poderiam apresentar conteúdos sensíveis para o Estado. No dia seguinte, a AGU retrocedeu, pelo menos em parte, e se dispôs a apresentar parte dos vídeos, ou seja, apenas os trechos de conversas entre Moro e Bolsonaro. Ao que Moro retorquiu que tal pedido da AGU não deveria ser aceito e pediu ao ministro Celso de Mello que mantivesse a sua decisão original, mantivesse a sua determinação de apresentação dos vídeos na íntegra. Então, vamos analisar um pouco dessa controvérsia. Primeiro ponto diz respeito ao suposto sigilo invocado pela AGU. Fui à Lei de Segurança Nacional e confesso que lá não encontrei qualquer dispositivo, qualquer norma que proibisse a apresentação de material de dados da administração pública por determinação judicial. Aliás, o nosso Código Penal contempla um determinado crime, que é o crime de divulgação de segredos, inclusive de segredos da administração pública, que é definido pelo legislador penal como sendo, dois pontos, abre aspas, divulgar sem justa causa. Ora, se o próprio legislador afirma que para a caracterização daquele delito, precisamos ter uma divulgação sem justa causa, é óbvio que a eventual divulgação dos vídeos pela AGU nem de longe caracterizaria esse crime. Por quê? Porque uma decisão judicial é mais que uma justa causa, é uma determinação emanada de um outro poder que necessita de acesso a provas robustas para a formação do entendimento do julgador. E se a AGU de fato pretende preservar algum sigilo, algum segredo tão relevante para a nossa soberania nacional, bastaria que ela apontasse ao ministro Celso de Mello o trecho verdadeiramente sigiloso e pleiteasse que o ministro mantivesse aquele determinado trecho em sigilo, em reserva. Agora, um segundo ponto. Em relação ao pedido de apresentação parcial dos vídeos, quer me parecer que esse pleito seja uma tentativa da AGU de descontextualizar as conversas entre Moro e Bolsonaro, ou talvez até mesmo de omitir trechos muito relevantes para o caso que pudessem envolver, inclusive, terceiros, ministros ou demais participantes daquela reunião ministerial. Não sabemos, pois não temos acesso a esses vídeos. De toda forma, um ponto que eu gostaria de salientar com vocês aqui é que, em geral, no universo jurídico, a recusa de uma das partes em produzir, em apresentar uma determinada prova, costuma ser vista em juízo como uma admissão tácita, um reconhecimento implícito da veracidade dos fatos a serem evidenciados por aquela prova.
Traduzindo mediante um exemplo bastante concreto. Ações de investigação de paternidade. Isso mesmo, imaginemos uma determinada mulher que deseja atribuir a paternidade de seu filho a alguém que se recusa a aceitar, a admitir essa paternidade. Ela ingressa com uma ação e, segundo uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, a eventual recusa daquele réu na ação, daquele homem, em realizar os testes de DNA, implica em uma presunção de paternidade. Em outras palavras, o fato dele ter se recusado, a simples recusa à realização da prova, leva a uma presunção de paternidade. Adaptando esse assunto ao caso específico de que estamos tratando, acredito que a recusa aguerrida da AGU em apresentar esses vídeos possa implicar, até certo ponto, no reconhecimento da verdade dos fatos trazidos no depoimento de Moro, ou seja, de que o então ministro da Justiça tenha sido efetivamente pressionado, para usar um termo polido, para dizer o mínimo, tenha sido pressionado pelo presidente da República para mexer na cúpula da Polícia Federal. E agora, chegando à segunda parte deste vídeo, recorro a uma notícia publicada no site O Antagonista, deixarei o link aqui para que vocês possam consultá-lo. E, segundo os jornalistas de O Antagonista, o presidente do Clube Militar teria divulgado uma nota de repúdio ao STF, afirmando que o ministro Celso de Mello nutriria ódio contra Bolsonaro e contra os militares. Em primeiro lugar, me parece, a ser verdadeira, me parece uma afirmação destemperada, uma afirmação trazida por uma autoridade militar que não é uma pessoa qualquer, não é um cidadão comum, é uma pessoa que exerce uma posição de relevância no extrato militar, na categoria militar, e que parece demonstrar um sentimento muito negativo em relação a um determinado membro de um certo poder. Vemos mais uma vez aí a política sendo tratada com fígado e não de acordo com parâmetros de razoabilidade mínimos. Essa era uma primeira colocação. E a segunda? Me pergunto, a ser verdadeira essa notícia do Antagonista, me pergunto a razão pela qual as Forças Armadas, apesar dos últimos eventos que têm sido desnudados diante do país, me pergunto por que será que os militares, pelo menos a alta cúpula militar do governo, se obstina em manter uma fidelidade quase que canina a Bolsonaro. A ser verdade, essa notícia do Antagonista e algumas outras notícias que tenho visto na mídia e segundo as quais a alta cúpula do governo, inclusive, estaria aconselhando Bolsonaro a não exibir esses vídeos por receio de geração de uma imagem negativa, de um abalo na imagem, no prestígio do governo. Ora, se a mera exibição de vídeos de uma reunião ministerial pode vir a ensejar abalo na imagem de Bolsonaro e do próprio governo, somos levados a crer que o conteúdo dessa reunião possa não ter sido tão republicano assim, possa não ter sido tão liso quanto esperaríamos que fosse. E aí, a que se pode, talvez, atribuir essa lealdade das Forças Armadas à figura de
Bolsonaro. Apenas ao fato do presidente da República, de acordo com a nossa Constituição, ser o comandante em chefe das Forças Armadas, será que esse mero dispositivo constitucional ensejaria uma fidelidade tão aguerrida, uma necessidade, uma ânsia de blindar o governo e a imagem do próprio Bolsonaro? Talvez, e aqui vai uma mera especulação, não ouvi outras fontes a respeito, apenas especulo. Talvez essa fidelidade possa decorrer, possa representar uma forma de gratidão da ala militar pela reforma da Previdência dos militares realizada por Bolsonaro no ano passado. Como vocês devem lembrar, isso foi amplamente noticiado pela mídia, inclusive em números que não mentem. Pode-se mentir sobre argumentos, pode-se mentir sobre muitas coisas, mas não sobre números. Como foi amplamente divulgado à época, a reforma da Previdência dos militares foi muito menos significativa que a dos civis, que já foi bastante desidratada. Em outras palavras, quer me parecer que Bolsonaro, ao subir ao poder, apesar de todo o seu discurso liberalizante de campanha, no sentido de tomada de medidas para o enxugamento da máquina pública, privatizações e outras, quer me parecer que, em lá chegando, ele não tenha realmente hesitado em comprar, entre aspas, apoio de corporações muito poderosas, dentre elas a corporação militar, que com o seu apoio num momento tão difícil para Bolsonaro, parece estar agradecendo ao presidente da República por essa defesa de seus interesses corporativos. E hoje, que o tempo passou e que já temos uma visão muito mais nítida, muito mais desapaixonada da figura de Bolsonaro, observamos que sim, ele é um político, seguidor da velha política, que ele tanto dizia criticar em campanha, mera retórica. Ele é um seguidor da velha política que não hesita em trocar cargos no seu governo. Estamos vendo isso agora em relação ao Centrão, a ala mais fisiológica do parlamento, não hesita em trocar cargos do seu governo por apoio, inclusive por apoio em um eventual impeachment, para barrar uma eventual abertura de um processo de impeachment. Infelizmente, temos testemunhado essa face triste, essa face bastante fisiológica de Bolsonaro. E acredito que o mesmo talvez tenha ocorrido com a categoria militar, que inclusive representada, segundo uma notícia publicada no BR Político de hoje, inclusive representada pela Escola Superior de Guerra, pela ESG, teria enviado à AGU uma consulta para análise da legalidade de eventuais sanções, punições a servidores por, entre aspas, falarem mal do governo e de Bolsonaro. Essa é uma questão que me preocupou muito, me soa como um verdadeiro aparelhamento do Estado, e aí um aparelhamento da ala militar, das Forças Armadas, que são uma instituição de Estado, não devem ser vistas como uma instituição de propriedade privada do governante A, B ou C. Então, essa notícia me preocupou muito, fui examinar a questão, dei uma olhada no Código Penal Militar, que é um código que tipifica condutas criminosas próprias de militares, que só podem ser cometidas por militares, e o pior é que constatei que se a AGU der uma interpretação muito
muito ampla a um determinado tipo, a um determinado artigo do Código Penal Militar, sim, a ESG, a Escola Superior de Guerra, pode começar a impor sanções, a impor penalidades a seus membros, a seus funcionários que falarem mal do governo, que destoarem do governo, que expressarem qualquer tipo de manifestação negativa, qualquer tipo de manifestação desfavorável, tanto ao governo quanto à própria figura Bolsonaro. Acho muito lamentável mais uma decepção que tivemos com esse presidente, que foi uma verdadeira fraude, um verdadeiro estelionato eleitoral, como tenho acentuado em várias oportunidades aqui neste canal. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de trazer para vocês, de compartilhar com vocês. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.